Olá pessoal, tudo bem? Sou Luiz Souza, representando aqui a empresa Master Inteligência, empresa de cursos de engenharia. Estaremos falando sobre detecção de gases. Então, a detecção de gases dentro de um ambiente, de espaço confinado. Isso é muito voltado para ambiente de espaço confinado. Avaliação e controle de riscos atmosféricos. Estaremos tratando aqui, melhor dizendo, objetivo, introdução, fundamentação, riscos atmosféricos, densidade de substâncias, fonte de ignição, características químicas, detecção de gases. O objetivo: preservação da saúde, integridade física e mental dos trabalhadores. Esse é o objetivo maior de todos. Uma introdução. Pessoal, importante ter em mente que ambientes confinados são extremamente perigosos devido às condições atmosféricas e se faz necessário confiabilidade em termos de equipamentos. Então, os equipamentos precisam ser equipamentos que sejam muito bem operados, precisa se conhecer o equipamento, precisa se conservá-lo da melhor maneira possível, precisa se mantê-los testados, tem que se fazer teste antes do uso para calibrar, tem que se fazer teste de tempo em tempo de acordo com a instrução do fabricante para manter a certificação dele, o certificado de aferição, de calibração em dia. Então essas informações são muito importantes. Então, até porque os equipamentos que medem gases que são comuns de espaços confinados não se detecta pelo nariz, pelo sentido do olfato. E com isso, o equipamento tem que dar uma resposta muito precisa, tem que dar uma resposta certa, para que não possa criar uma condição de risco para os trabalhadores. Então, não permite falhas, isso não pode ter falhas. Então, tem atividades que não pode haver falhas. Fundamentação. Então, nós temos na NR 33.3.2, medidas técnicas. Ele fala aqui da avaliação na atmosfera. Detecção de gases, está na letra C. Então, temos a A, B, mas aqui já, como se refere à avaliação da atmosfera, já na C. Proceder à avaliação e controle dos riscos físico-químicos, que é a ideia que as atmosferas estão com produtos estão da família do químico. Biológico também pode ocorrer, dependendo do cenário. Ergonômicos e mecânicos, às vezes tem uma combinação de riscos. Então, letra F, avaliar a atmosfera nos espaços confinados para verificar se as condições de entrada são seguras. Então, nós temos aí, G não está falando aqui, mas vai para a letra H. Monitorar continuamente a atmosfera. Então, isso é obrigatório. Então, tem os que usam o dosímetro, tem os que ficam com o equipamento medindo continuamente, mas nos espaços confinados, nas áreas onde os trabalhadores autorizados estiverem desempenhando as suas tarefas, para verificar se as condições de acesso e permanência são seguras. Então, e J agora, certo? Testar os equipamentos de medição antes de cada utilização. Precisam ser testados, precisam ser calibrados antes. Letra K, utilizar equipamento de leitura direta, intrinsecamente seguro, provido de alarme, calibrado e protegido contra emissões eletromagnéticas. Então, dentro do manual do fabricante vai dizer também ali se alguma influência eletromagnética vai interferir na resposta do equipamento. Então, precisamos estar muito atentos a esses detalhes. Isso tudo precisa estar em procedimento. E como são muitos detalhes, eu recomendo, além do procedimento, ter um checklist baseado no procedimento para checar item a item ali se foi verificado. É uma lista de verificação. Isso vai diminuir as chances de falha. Riscos atmosféricos. A gente tem aí. Risco atmosférico. A exata natureza do risco depende do tipo de gás que está presente. Mas, em geral, nós dividimos em 3 classes. Temos os inflamáveis, tem metano, butano, GLP, gás natural, hidrogênio, cetileno, vapor de gasolina, álcool. Tem outros também, então são inflamáveis. Mas o produto pode ser inflamável e também ser tóxico ao mesmo tempo. Então, aí está aqui, tóxicos, cloro, amônia, monóxido de carbono, gás sulfídrico. Então, são tóxicos. É uma pessoa a óbito
e os asfixiantes simples ou químicos. Nitrogênio, argônio, dióxido de carbono, metano também está nessa família de asfixiante, e hélio. Então isso tudo, pessoal, pode ser que uma substância tenha diversos tipos de condições de risco, né, apresente perigos, melhor dizendo. Vai depender. Para isso você tem que estudar a FISPQ daquela substância, como a gente já fala em outros módulos anteriores. Então, na atmosfera, precisamos de que? O ar atmosférico. Ar que respiramos é formado por 78% de nitrogênio, 20,9% de oxigênio e 1% de argônio. 0,1% de outros gases. Então, essa é a composição do ar atmosférico, é o ar que respiramos, o ar respirável. Igual a 100% em volume. Então, isso aí são as quantidades. 78, 20,9%, 1% e 0,1% de outros gases. Está aqui a fonte, né? E quem escreveu sobre o assunto. O oxigênio, então está lá, 1% de volume igual a 10.000 ppm. 0,1% de volume igual a 1.000 ppm. Então está aqui mostrando, ppm é partícula por milhão. Então no monitoramento do oxigênio, níveis de alarme. Os alarmes de concentração de oxigênio devem ser ajustados. Ó. Tem que estar ajustado. Alarmar com valores abaixo de 19,5 e acima de 23. Então o que a gente tem? Ó, normal é 20,9. Abaixo de 19,5 está dando deficiência de oxigênio, que já começa a ter um efeito no ser humano que está dando uma atmosfera nessas condições. E 23% já tem excesso de oxigênio. Então isso tudo tem que estar o quê? Programado, o equipamento tem que estar ajustado, com confiabilidade, equipamento confiável, equipamento feito de acordo com as normas, atendendo a pré-requisitos, abaixo de 19,5, né? E também acima de 23. Então, o normal é 20,9. Uma atmosfera IPVS. O que é IPVS? Imediatamente perigosa à vida e à saúde. Então, menor que 12,5, de 9,5 já tem que acusar. Vamos supor que tu verificou lá, acusou já 12,5. Já sabe que é imediatamente perigoso à vida e à saúde. Imediatamente. Alguém que está na atmosfera dessa pode morrer. Ah, dá para trabalhar? Só se você tiver o sistema respiratório adequado para isso, né? Ar mandado, conjunto autônomo. Eu falo isso na parte de proteção respiratória. Alterações da respiração e estado emocional. Fadiga anormal em qualquer atividade. 12 a 16%. Ó. Alteração da respiração emocional. Fadiga anormal em qualquer atividade. Ó. De 12 a 16%. Aumento da respiração e pulsação. Coordenação motora prejudicada. Ó. Euforia, possível dor de cabeça, de 10 a 11%. Náuseas e vômitos. Incapacidade de realizar movimentos. Possível inconsciência. Possível colapso enquanto consciente, mas sem socorro. 6 a 10%. Então vocês estão vendo. Ó. Menos de 6%. Respiração ofegante. Paradas respiratórias seguidas de parada cardíaca. Morte em minutos. A gente não pode trabalhar numa atmosfera com isso sem suprimento de ar, numa condição dessa imediatamente perigosa à vida e à saúde. Isso tem que estar em procedimentos. E lembra-se, checklist. Situações que podem causar a deficiência de oxigênio. Vamos lá. Reações químicas, oxidação de superfície e secagem de pinturas. Eu já trabalhei em cenários todos esses aqui. Ó. Combustão de produtos inflamáveis. Então tem a solda, oxacetilênica, corte, oxacetilênico, aquecimento com chama, estanhagem. Então, isso consome oxigênio também. Tem calor, o lugar está aquecido, acaba também influenciando no oxigênio. Reações químicas, ó, superfície oxidada, também isso consome oxigênio, oxidação. Então, em usinas termohidrelétricas, por exemplo, na parte de baixo tem muita coisa oxidada, mesmo tratando devido à umidade. Isso também faz o consumo, pode haver deficiência de oxigênio, né? Um consumo de oxigênio pode haver deficiência. Ação de bactérias, fermentação de materiais orgânicos, decomposição, também vai criando
uma atmosfera com problemas de oxigênio. Consumo humano, o próprio consumo humano, muitas pessoas trabalhando junto, trabalhando pesado, né? Quanto o trabalho leve, moderado ou pesado, e quanto mais pesado, mais oxigênio se consome no interior do espaço confinado. Presença de gases asfixiantes, também no ambiente desse, extinção por CO2, né? Inertização com nitrogênio e argônio. Isso vai criar uma deficiência. A inertização é um processo que é feito, uma técnica que é feita em ambientes confinados, podendo usar nitrogênio ou argônio. Mas aí já cria uma atmosfera também, pode ser IPVS, aí tem que se usar equipamento apropriado. Então tudo isso tem que estar em procedimento e uma análise de risco muito bem elaborada com todos esses detalhes e tendo um prontuário de espaço confinado com todas essas informações. Agora, dióxido de carbono, CO2, ó, asfixiante simples, limite de tolerância, né? Imediatamente perigosa à vida e saúde, uma concentração de 40.000 ppm. Limite de tolerância no Brasil, 4.290. Limite de tolerância nos Estados Unidos, 5.000. Limite de inflamabilidade no ar, não é inflamável, né? O dióxido de carbono. Temperatura de ignição, não é inflamável. Ponto de fulgor, não pertinente. E densidade relativa do vapor. O que é densidade? É o peso dele. O ar, o peso é 1. Então, no caso, ele é mais pesado que o ar. Então, ele fica na parte de baixo. Dióxido de carbono. Essas informações, isso aqui só está dando algumas poucas informações, mas é preciso sempre estudar muito bem a FISPQ. Aparência, gás sem coloração e sem cheiro. Ser inalado causará vertigem, dor de cabeça, sonolência e perda dos sentidos. Pele cianótica, ou, né, pode ser chamada azulada. Onde encontramos o processo de combustão, inertização, sistemas automáticos de extinção de incêndio, né, sistemas de CO2 também utiliza isso, e respiração de grãos e sementes. Fonte de tudo isso aqui, sabe? CETESB. Agora, gases e vapores inflamáveis. Mostrando aqui, né? O vapor que sai do líquido, do sólido, que pega fogo. Princípio de combustão. Os gases e vapores inflamáveis são substâncias que, misturadas ao ar e recebendo o calor adequado, entram em combustão. A gente vai estar vendo isso mais à frente. Mesma coisa, estudar a FISPQ para entender as faixas de inflamabilidade. Princípio de combustão. Então, nós temos aqui, ó, para que ocorra a combustão de um gás, são necessárias 3 condições. A presença de gás inflamável em quantidade suficiente, a presença de ar em quantidade suficiente, a presença de uma fonte de ignição, alguma coisa que gere calor, gere uma faísca. Então, como vocês estão vendo, ó, vamos ver aqui, isso aqui existe também nas FISPQ. Está dando um exemplo de monitoramento de gases, está dando aqui só um exemplo para vocês entenderem, depois a gente vai dar mostrando um determinado tipo de gás. Aqui não está indicando que gás que seja, mas está mostrando como é que funciona. O exemplo, de 0 até aqui, esse limite aqui, é chamado de pobre, quer dizer, quando é pobre é pouco gás e muito oxigênio. Pouco gás e muito oxigênio. Não pega fogo. Né? Não é uma mistura nem inflamável nem explosiva. É chamado de limite inferior de inflamabilidade, daqui para cá. Isso o instrumento te dá. Ou um explosímetro, que só trata de medir esses gases inflamáveis, ou um equipamento, um kit multigás que faz diversas avaliações. Tem lugares que tem, além de ter os kits de gases, né, de oxigênio, os gases comuns de espaço confinado, CO2, né, e outros tipos de gases também, além do oxigênio, outros tipos de gases, dependendo do parque que você tem. Então é importante, e o que você vai acessar, que você precisa monitorar. Então a faixa explosiva, ela fica aqui. Limite superior de explosividade. A partir do limite superior de explosividade, também não acontece. Porque a mistura é rica. Mistura pobre, mistura rica. A mistura rica já é ao contrário. É muito gás e pouco ar. Dá para se entender. Agora vamos ver de maneira objetiva em relação ao metano. Então, isso está aqui, ó. Então a faixa dele é essa aqui. Essa informação tem na FISPQ. Todas as substâncias que são inflamáveis. Então, ó, o que acontece com ele aqui, ó? Limite inferior dele é 5%. Então, toda essa faixa aqui é a faixa pobre. Então, tem muito oxigênio e pouco
substância metano na atmosfera. Então você tem aqui dentro da faixa pobre também, você tem ó, de 0 até 100%. Está aqui. Ó. Isso aqui é a faixa pobre. Ok? Não pega. Opa, mediu. Você tem que ter essa informação e tem que ser de acordo com o gás que tem ali dentro. Então, limite inferior de inflamabilidade. A faixa explosiva dele é pequena também, é de 5% até 15%. Então, dentro dessa faixa aqui de concentração dentro do ambiente, pode haver explosão. Essa aqui, ó. Então, isso aqui varia de produto para produto. Isso aqui tudo varia de produto para produto. Substância química por substância química. Então, mistura rica, já de 15% para cima, até 100% é mistura rica. Não pega, não inflama, porque tem muita substância e pouco oxigênio. Né? Ar. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos ver o próximo. Aqui já é hexano, é uma outra substância. Olha a diferença. Então, o hexano, cara, de 0 a 100. O hexano, essa faixa aqui é pobre. Peraí, deixa eu ver aqui. Isso, para poder ficar mais claro. Né? Isso aqui é a faixa pobre. Aí, ó, 1,2%. Faixa dele. Você vê aqui, fazer uma comparação. 1,25, 1,2. Tá vendo? Então, poder perceber. Olha, tá aqui mostrando. Ó, 5%. Né? Então, nós temos aqui 1,2. É a faixa que tem no hexano. A faixa explosiva do hexano já é maior do que a do metano. 1,2 percentual na atmosfera de concentração, até 6,9%, que é o limite superior. Ou seja, no meado aqui, mais ou menos, é a faixa da explosão mais agressiva, mas isso aqui tudo é a faixa explosiva. E acima de 6,9 é rico, bastante substância, hexano, na atmosfera, e menos oxigênio. Então isso também não está no limite superior de inflamabilidade. Não pega, não se inflama, não cria uma atmosfera inflamável. Isso tudo só vamos saber monitorando. Aí vamos ver aqui, ó, uma comparação, metano e hexano. Então nós já vimos aqui o metano é 5%, 1,25 até 5% é a faixa, desculpa, de 0 até 5% é a faixa pobre. Então você tem aqui a faixa pobre aí, ó. 5%, faixa explosiva, faixa rica. Olha o comparativo com o hexano. A faixa pobre aqui, ó, menor um pouco do que a do metano, em relação ao hexano. Faixa explosiva maior, 1,2 até 6,9. E a faixa rica, que é muita substância hexano e pouco oxigênio. Então, cuidado, ó, medindo hexano com um instrumento calibrado para metano. Isso aqui é um cuidado importante. Que cuidado é esse que a gente recomenda? Às vezes a pessoa tem um conhecimento bacana de tudo, só que ela precisa fazer calibração do equipamento. Aí vamos aqui imaginar, pessoal. Você tem um instrumento que precisa ser calibrado. E muitos instrumentos são calibrados com metano. Não tem problema nenhum calibrar com metano, desde que o metano ele consiga enxergar as faixas da substância a qual você vai avaliar. Então aqui dá um exemplo. Se eu pego calibro o equipamento com metano e vou avaliar uma atmosfera com hexano, eu já vou ter problema de enxergar aqui a diferença. Provavelmente não vai me dar uma resposta confiável. Então isso tem que estar muito atento, ok? Saber qual é a substância, qual é a faixa dela, para que eu possa calibrar com uma substância que venha a ser mais restritiva. Tudo bem até aí? Então aqui está mostrando também, ó, a faixa explosiva, 50%, a melhor condição explosiva. Com 10% já tem um alarme, ó. A1 e A2, ó. Já tem a questão do alarme. Isso aí no teu equipamento já vai te mostrar. Então, há mais de 28 anos que eu trabalhei em estaleiro, lá era muito comum de usar explosivo. Então, já com 10% tinha um alarme, 10% de concentração dentro da faixa pobre. Então, já dava com 10%, já não podia fazer o trabalho. Tem empresas que são mais restritivas, que só vai liberar o trabalho se der zero, concentração zero. Tudo bem? Que eu acho que é o ideal. Então aqui, ó, 10%, se é 1,25, em torno de 5% é 10%. Então o alarme já toca. 25%, A2, o alarme também já toca, tá vendo? Então isso aqui está se referindo aqui em cima,
E, deixa eu ver aqui, opa, peraí. Ó, faixa pobre e 25% aqui em cima vai ficar bem visível. Então o alarme soa. Então você tem em relação ao metano, 10%, que é praticamente o percentual em relação à faixa pobre, o alarme já soa aqui, já tem alguma coisa ali. Então tem empresas que liberam nessa condição de 10%. Tem empresas que não liberam, só liberam com zero. E no caso da faixa que aumenta, aqui ó, faixa do metano ainda, 1,25 já dá o segundo alarme, alarme 2, dá 25%. Aí. Já está tocando aqui, ó, dentro da faixa pobre. Então, vai te avisando, certo? Então, ressaltando. Então, tem empresas que só liberam o serviço se não der nada, que é o que eu considero mais apropriado. Aqui, a gente já tem em relação ao hexano aqui, ó. Então, em relação ao hexano, tem 25%. Ó. E mostrando aqui, ó, em relação ao metano, propano, butano, pentano, hidrogênio. Hidrogênio, vocês observam que a faixa do hidrogênio é de 4 a 70, mais de 70% de concentração. É a faixa explosiva. A faixa explosiva do hidrogênio é muito grande. Mas aqui está mostrando o quê? É de 4% a 75%, se não me falha a memória, é a faixa do hidrogênio. Mas de 4 para baixo é a faixa pobre, né? Então tá aqui, ó, 10%, ó, as medições como é que ficariam? 10% do limite inferior. Então, práticas seguras. Aí o equipamento programado ele vai dar o alarme nesse nível de concentração. Tudo bem? Ó? Voltando um pouquinho aqui ó, em relação a hexano. Opa, peraí. Vamos ver aqui. Ó. Em relação a hexano, 1,4. Limite inferior ainda. Então 1,2, ó. Aqui está dentro da faixa pobre. Mostrando para vocês as substâncias químicas, está aí mostrando nessa imagem a tabela periódica, um exemplo, né? Somente para dar uma ideia. E eu tenho que estar observando na FISPQ. Então, dentro da FISPQ, ela fala da densidade, já falou um pouquinho sobre a densidade, ponto de fulgor, ponto de combustão, ponto de ignição, muitas das vezes, e a temperatura de autoignição do equipamento. Está tudo na FISPQ, eu preciso estudá-la. Densidade da substância. Então, isso já vou falar rapidamente aqui, mas a gente já tem isso informado em outras apresentações. Densidade menor do que 1, ela é mais leve que o ar. Então, CO, CH4, H2, são substâncias que são mais leves que o ar. O ar a densidade é 1. Então, densidade menor do que 1 é mais leve que o ar. Densidade maior do que 1 é o gás mais pesado que o ar, como vocês estão vendo aqui. Ó. Mais pesado que o ar. Então, o GLP é mais pesado que o ar, o H2S, o CO2 são mais pesados que o ar. Então, isso é uma coisa importante. Em que sentido? Vamos fazer a avaliação. A atmosfera IPVS, a gente já sabe que é de 12 para baixo. Imediatamente perigosa a vida e a saúde. Então você vê aqui, ó, metano, mais leve que o ar. Então se eu for medir um ambiente, pode ser em qualquer posição, né, diagonal, oblíqua, a porta de visita. Aqui nesse caso, ele vai medir, vamos supor, se é o metano, ele vai medir bem aqui em cima para saber. Então o que a gente recomenda? Mede em cima, no nível intermediário e abaixo. Então o que a gente tem aqui, ó, o metano é mais leve que o ar. Se a pessoa mede lá embaixo, ela não vai enxergar o metano. E, por sua vez, precisa estar calibrado de acordo com o gás que está dentro daquele ambiente. Monóxido de carbono é mesmo que o ar. E o gás sulfídrico é mais pesado. Então, dependendo do que vai fazer, do que vai avaliar, do lado de fora, do topo ao fundo. Então, avaliando para poder verificar toda a condição. Tudo bem, pessoal? Então, isso é uma técnica importante. Tem essas varetas que vão até o fundo, né, do local para poder verificar lá embaixo, ainda mais se o gás for mais pesado. Qualquer condição que coloque um risco imediato de morte ou que possa resultar em efeitos à saúde irreversíveis
ou imediatamente severos, ou que possa resultar em dano ocular, irritação ou outras condições que possam impedir a saída de um espaço confinado. Então, pessoal, nós paramos aqui. Eu vou estar reiniciando nesse mesmo slide, o 32, no próximo vídeo, iniciando falando de fontes de ignição. Então, se você tiver dúvidas, nos encaminhe as suas dúvidas. Ressaltamos a importância de ter o equipamento testado adequadamente, calibrado antes do uso, e tem que estar com a certificação de calibração em dia, né? Tem que ser operado por pessoas que têm conhecimento, um domínio do equipamento, saiba operá-lo adequadamente, saiba as técnicas de avaliação, saiba calibrá-lo adequadamente. Isso tudo é muito importante para que a informação na hora da medição seja confiável. Caso de dúvida, nos encaminhe vossas dúvidas, que estaremos respondendo o mais rápido possível. Bons estudos!